Olá, boa noite. Esta é a CNN Brasil e este é o WW. A Constituição brasileira faz hoje 35 anos, é a terceira mais longeva da história do Brasil, a maior em tamanho, a mais debatida, a que mais incluiu direitos em seu texto, mas também deixou alguns problemas. Um deles, uma dificuldade para apontar saídas para conflitos institucionais. O país, que acaba de sair de 4 anos de um intenso embate entre executivo e judiciário, já vive um novo embate, agora entre legislativo e judiciário. O WW de hoje é diferente, porque temos como convidado um jurista que participou da Constituinte, depois alçou voo na política, foi presidente da Câmara por 3 vezes, vice-presidente e presidente da República. Então, portanto, com esse currículo, entende de Constituição, de conflito de poderes e de política, claro, como poucos. Michel Temer, presidente, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço o convite e a oportunidade é muito boa. 35 anos da Constituição, podemos conversar sobre ela, né? E só não foi ministro do Supremo, né? O resto foi quase tudo, né, presidente? Quase tudo. Bom, um pouco de tudo. Bom, comigo aqui, Daniel Rittner, nosso diretor lá em Brasília, editorial, e a Thaís Herédia, minha amiga, parceira aqui de todo dia. Presidente, vamos lá, direto ao ponto. É o Supremo, essa crise de agora, né? É o Supremo que ganhou muito poder e não quer perder? Ou é o Congresso que perdeu poder e quer retomar esse poder? Você sabe, Caio, que há uma discussão equivocada sobre esse ponto. Você sabe que, na verdade, você veja, a jurisdição é algo inerte, né? Quer dizer, o Supremo só decide se for provocado. E quem mais provoca o Supremo Tribunal, na verdade, é a classe política. Quantas e quantas vezes eu, na presidência da Câmara, eu verificava que quando certos grupos não faziam prevalecer a sua vontade de natureza legislativa, iam bater nas portas do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, naturalmente, provocado, precisa decidir. E o Supremo tem 2 formas de decidir. Ou pela via literal, quer dizer, quando a literalidade do texto é muito forte, não há o que decidir se não aplicar a letra da lei. Mas muitas e muitas vezes o Supremo decide pela interpretação sistêmica. Ou seja, você pega 2 exemplos concretos. Fidelidade partidária, por exemplo, não está prevista no texto nacional. Foi sistemicamente que o Supremo acabou decidindo. A anencefalia, igualmente, não há previsão literal, mas o sistema permitiu que se decidisse dessa maneira. E agora ainda, quando se discute a questão do aborto, a questão das drogas, etc., o Supremo está sendo provocado, né? Ele está decidindo questões que foram levadas a ele. Muito bem, eu acho que o Supremo pode fazer uma interpretação, eu não discuto se é correto ou incorreta, essa é uma questão de interpretação jurídica, mas pode fazer uma determinada interpretação e o Legislativo exercer o seu papel, ou seja, ele pode imediatamente propor uma emenda constitucional, aprovar uma emenda constitucional, e aí tem que ser por emenda constitucional, não pode ser por lei, porque, na verdade, nessas questões todas, o Supremo tem decidido pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Então, proposta uma emenda constitucional, vamos dizer, sobre um tema que o Supremo tenha decidido. É claro que não vai mais prevalecer aquela decisão do Supremo, porque há um sistema normativo novo. Então, esta discussão que se coloca de eventual conflito entre o Supremo e o Legislativo me parece inadequada. E esta até é uma oportunidade que eu possa dizer isso, né? Para quem sabe, para pacificar essas relações, que é a coisa que eu mais faço ao longo do tempo. O senhor presidiu a Câmara 3 vezes. Os deputados, muitos dos quais colegas que o senhor conhece, inclusive, e senadores, dizem que o Supremo está tomando conta de assuntos que não lhe pertencem, principalmente na política. O senhor concorda? Não, há 2 vertentes. Uma primeira é que, em face, digamos assim, de uma certa inação do Poder Legislativo em certos temas, o que acontece? O Supremo, provocado, estou sendo repetitivo, mas verdadeiro, né? O Supremo acaba decidindo. Então, o que é preciso é que o Legislativo aborde essas questões, embora, volto a dizer, possa ter sido abordada pelo Supremo numa determinada decisão. Quando vem uma nova emenda constitucional, ela retira a eficácia, por assim dizer, daquela decisão do Supremo Tribunal. Então, acho que não convém alimentar muito essa discussão de divergência entre Supremo e Legislativo, porque não é útil para o país, primeiro ponto. Segundo ponto, tem repercussão externa. Hoje você sabe o que nós falamos aqui, 10 minutos depois, os investidores do mundo todo estão sabendo. Isso não é bom, porque nós precisamos aqui de investimentos mais variados para gerar cada vez mais emprego. E essa discussão não é útil para o país, nem aqui internamente, nem para fora. É isso.
Presidente, boa noite, que bom tê-lo aqui conosco. Uma das críticas é com relação à personificação dos ministros do STF. Houve um crescimento das figuras individuais dos ministros do STF. A gente viu isso acontecer. O senhor teve que interceder diretamente, pessoalmente, por uma das crises provocadas por essa percepção de personificação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro que foi indicado pelo senhor, ministro Alexandre de Moraes. Qual é a sua leitura sobre essa personificação? Ela acontece em excesso? Ela acabou se sobressaindo diante desse trabalho que o senhor colocou aqui tecnicamente, institucionalmente? Thaís, ela tornou-se inevitável. E tornou-se inevitável precisamente em face do televisionamento das decisões do Supremo Tribunal Federal. Você perceba que a partir do momento em que se instalou a TV Justiça, que aliás foi concomitante mais ou menos com a TV Câmara, quando era presidente da Câmara, mas natural, no Legislativo você tem que dar, digamos assim, as satisfações dos seus atos, especialmente de natureza normativa, para todo o povo. Então, a TV Justiça, a TV Legislativa, opera bons efeitos democráticos. Agora, quando isto foi instalado no Supremo, lamentavelmente começou isso que você chama de personificação, não é? As pessoas talvez avançam um pouco mais nas discussões e as discussões tornam-se cada vez mais públicas, né? E daí essa chamada personificação. Se você me disser, isto é útil para o país, eu digo, não é. Confesso que não é. É preciso uma liturgia extraordinária em certos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Corte Suprema, ela decide antes e leva a decisão para o plenário, né? Não há essa discussão como existe aqui. E você vê que lá, embora os ministros sejam conhecidos, acho que não são tão reconhecidos como aqui. Aqui as pessoas, por exemplo, não sabem o nome do ministro do Executivo, mas sabem o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, precisamente em face dessa que você rotulou de personificação, né? Daniel? Presidente, boa noite. Foi o senhor quem, em fevereiro de 2017, indicou Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Ele é um ministro, certamente, que desperta mais amor e ódio, dependendo com quem que se conversa. O senhor está convencido de que fez a melhor escolha? Acha que Alexandre de Moraes, às vezes, é injustiçado pelos seus críticos? Eu estou convencido, viu, que eu fiz uma boa escolha. Eu conheço o Alexandre muito antes dele ter sido ministro da Justiça do meu governo. Já o conhecia como constitucionalista, colega que era meu em vários congressos de direito constitucional. Então eu sei da sua sabedoria política, primeiro ponto, e depois da sua coragem, digamos, que eu diria jurídica e cívica, porque na verdade ele teve gestos nos últimos tempos que garantiram, por exemplo, as eleições no Brasil. Foi uma coragem inaudita até e muito pautada pelo sistema normativo. Quer dizer, ele não sai do sistema normativo. Então, eu acho que as pessoas fazem muita crítica a ele. Ele é exuberante, não é verdade? Mesmo quando ministro da Justiça, eu me recordo, uma ocasião, ele foi combater a questão da maconha, né? Sim, tem um vídeo, né? Coitando. E ele é exuberante, né? Ele foi lá, pegou e cortou lá no Paraguai pés de maconha. Então, ele é muito exuberante, mas é uma boa exuberância, especialmente nos últimos tempos em que, digamos assim, num dado momento se imaginou que a democracia corresse esse risco, foi Alexandre quem manteve com uma coragem cívica extraordinária, mas especialmente com argumentos jurídicos também exponenciais. Se imaginou porque não me arrependo não da nomeação. Se imaginou porque o senhor não acredita que ela fosse real, essa ameaça à democracia, presidente? Olha, acho que houve muita discussão em torno da possibilidade de quebra do regime democrático. Mas aqui, para mim, pela relativa quilometragem política e jurídica que eu tenho ao longo do tempo, né, eu não acreditei nunca que pudesse haver uma quebra da democracia. Porque, vou dizer a você, Thaís, falava-se em golpe. Golpe só é possível se as Forças Armadas quiserem. Se as Forças Armadas não fizerem, não há golpe no país. Não é um grupo desavisado que faz isto ou aquilo que vai dar um golpe no país. E eu tive muita convivência com as Forças Armadas e percebi ao longo do tempo que eles eram obedientes ao texto constitucional e, portanto, obedientes especialmente ao artigo 1º que diz: o Brasil, Estado democrático de direito.
Este é o primeiro ponto, sobre o foco jurídico. Mas sobre o foco político, eu verificava que eles jamais queriam reproduzir ou ser relembrados em função de 64. Então, na minha cabeça, daí eu volto à quilometragem política, né? Eu dizia, aqui não vai haver golpe, não haverá rompimento democrático. Pode ter havido tentativa, mas é a tentativa vã, que, aliás, muito bem combatida pelo Alexandre. Ô, presidente, pelo rumo da prosa, eu noto que o senhor não, vamos dizer, não é que não concorda, mas de tudo que o Congresso vem sugerindo de mudanças no Supremo, seja instituição de mandato, limitação de decisões monocráticas, revisão das decisões pelo Congresso, o senhor não concorda. Eu não digo que não concorda numa coisa conflitiva. O senhor não acha que é o caso de ter uma mudança no sistema político dessa interação legislativa e judiciária? Eu acho, viu, que há momentos e momentos. Por exemplo, durante a Constituinte, eu próprio propus, eu trabalhei exatamente na Comissão de Separação de Poderes e, no particular, na subcomissão do Ministério Público e da Magistratura. E, naquela ocasião, eu propus uma emenda que fixava em 9 anos o mandato de um ministro do Supremo, sendo 3 escolhidos pelo Legislativo, 3 pelo Judiciário e 3 pelo Executivo. Não é? Mas não prevaleceu essa emenda. Aquele momento era um momento, porque era um momento de reconstituição do Estado brasileiro. Eu não sei se neste momento é muito útil essa discussão. Eu não sei se ela pode levar a bom termo, especialmente se nós levarmos em conta, viu, Caio, as afirmações que eu tenho feito ao longo do tempo em várias palestras e aquelas que modestamente estou dizendo aqui, de uma tentativa de pacificação do país. Você sabe que a Constituição brasileira, ela determina a paz. Esta é a regra constitucional, logo do artigo 1º, a paz, tanto interna como internacional. Isso não significa que você não tenha, por exemplo, discussões conceituais, programáticas, ideológicas. O que não pode haver é o que aconteceu nos últimos tempos no Brasil, e não só agora, mas de uns tempos a esta parte, né? Que é a história de brasileiro contra brasileiro, poder contra poder, corporação contra corporação. Isso não é útil para o país. Sobre ser inútil, ele também é proibido pelo texto constitucional. Você sabe que o preâmbulo da Constituição, assim, faço um pequeno corte. Você sabe que de vez em quando me perguntam assim, Temer, vem cá, você diz que a autoridade no Brasil só existe uma, que é o povo. Onde é que está escrito isso? Como é que o povo se manifesta? Eu digo, a vontade do povo está expressada no texto constitucional. Como em 86, 87, não foi possível reunir 150 milhões de pessoas para dizer como é que eles iriam reconstituir o Estado brasileiro, eles disseram, vamos eleger representantes. Eu fui um deles. Vocês vão lá e expressem a minha vontade. Então, eu digo o seguinte, Caio e Thaís, eu fui presidente da República, eu não era autoridade primeira, eu era autoridade secundária. Eu era autoridade constituída e, por isso, secundária. E por que secundária? Devo prestar obediência à vontade primária, que é a vontade do povo que está na Constituição. Esses conceitos básicos, elementares, triviais, é que as pessoas vão se esquecendo. E por isso que muitas vezes a autoridade constituída acha que chegou lá por uma centelha divina, né? E não é. Sim.